Um movimento velho, porém um movimento sempre renovado com ideias vãs. É um movimento contra a igreja. E o inimigo tem se voltado contra a igreja sempre. Procurando perseguir, procurando torturar, procurando matar fisicamente, inibindo. O inimigo fez isso desde o primeiro século. Faz isso no Oriente Médio, faz isso em países onde a fé é perseguida. Então, há um inimigo contra a igreja, mas também tem pessoas que são contra a igreja. E vem com um discurso pseudo-espiritual. Eu agora sou feliz, me libertei da igreja, sou crente em casa. Irmãs, que movimento perigoso, irmãos, que movimento perigoso. Aquele grupo que se reúne agora no Starbucks para discutir a fé, estudando sobre Star Wars, Guerra nas Estrelas e coisa assim. Então tem cada movimento maluco. Convido você a abrir a palavra de Deus comigo na carta aos Efésios. Temos duas cartas de Paulo ricamente doutrinárias. Uma é Romanos, outra é Efésios. Nas demais cartas, claro que nós temos doutrina, mas também nós temos muitas respostas, tirando dúvidas, orientando melhor. Mas Efésios e Romanos, nós temos essas cartas doutrinárias, onde nós podemos ver a nossa posição em Cristo. Nós podemos ver em Romanos bem claramente isso, em Efésios também claramente isso. E a nossa posição em Cristo também nos posiciona no corpo de Cristo, na igreja. Assim sendo, nós vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 12. A graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para preencher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui. Senhor, com a palavra aberta, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra o nosso coração e nos dê, ó Deus, uma nova visão e maneira de ser na igreja, da igreja, pela igreja, por Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Velho movimento, novos modismos. Josh McDowell, ele dizia, um texto que lemos hoje pela manhã com o reverendo Ronaldo, sobre a importância da família na fé, da família na igreja. Josh McDowell dizia, a queda da igreja não será pela desculpa que a falta de educação, será de uma desintegração das famílias dentro da igreja. O inimigo não para nunca e ele quer desintegrar. É por isso que homens estão falhando no seu ministério cultural como homens. Homens estão deixando a liderança. Homens não estão sabendo ser líderes. Nós gostamos muito do texto lido, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mas submissão, ela está debaixo da mesma missão que você tem. Uma coisa que Deus deu ao homem de fato, e se o homem não corresponder, não cumprir, ele está falhando, foi a liderança. Vocês mulheres não têm problema com a liderança masculina, quando essa liderança é segura, quando essa liderança é madura. Vocês foram criadas assim, por exemplo, vocês eram meninas. O telefone tocava na casa de vocês, vocês atendiam o telefone, do outro lado uma voz estranha, meio cavernosa, e você logo ficava numa defensiva normal. Aí você dizia, peraí, eu vou chamar meu pai para você conversar com ele. Ou então, se o pai não estava presente, vou chamar meu irmão mais velho aqui para você conversar com ele. As mulheres não são nem fracas nem covardes quando agem assim. A liderança é muito difícil para as mulheres.
A liderança é um peso esmagador para as mulheres. Elas são auxiliadoras idôneas. E como nos faz bem ouvir as nossas esposas. E quantas vezes nós quebramos a cara e nós realmente erramos e falhamos quando nós não ouvimos as nossas esposas. Mas uma palavra segura, uma palavra de liderança deve ser a sua homem. Como homem, como esposo e como pai. Muito da homossexualidade masculina e feminina, o problema surgiu com a falta de liderança dos homens em casa. Ou com a má liderança dos homens em casa, com o despotismo dos homens em casa. Muitos meninos dizem assim, para eu ser um homem como ele, eu não quero. Mas meninas, para eu casar com um homem como este, eu não quero. Por isso nós precisamos orar muito por nossos homens. Nós precisamos revitalizar a nossa UPH. Nós precisamos ter uma união presbiteriana de homens de Deus, que pensem o nosso tempo e o nosso momento. Então, não é nenhum problema a mulher ser submissa a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. Por exemplo, eu preciso de um casal casado. Vocês aqui, seu nome é? Cláudio. E? Luciene. Cláudio e Luciene, obrigado pela voluntariedade em participar desse exemplo. Cláudio e Luciene, um casal querido, crente. Aí chegou um casal novo na igreja. Está lá o casal novo na igreja e então eles assim, vamos visitar esse casal? Vamos! Combinam com o casal novo prepara uma janta. Só que tem uma coisa, o casal mora lá perto do cemitério. E aí a Luciene anotou direitinho o endereço, está lá, o Cláudio está dirigindo, mas deixa estar que lá perto do cemitério está tendo um acontecimento, um evento numa firma e está tendo outra coisa, um aniversário mais por perto. E todas as cercanias e estacionamento do cemitério, todas elas tomadas. A família mora atrás do cemitério. Cláudio só encontra estacionamento na frente do cemitério. Estacionam aqui, 7h30 da noite. E eles vão andando, acompanhem comigo aqui, estão andando de mãos dadas, vêm por esse lado do quarteirão, aqueles cemitérios antigos, grandes pra caramba. E eles caminham tudo isso aqui, e eles fazem essa volta aqui, e eles chegam na casa do casal. Ah, que casal maravilhoso, atencioso, que janta gostosa e tudo. E vão conversando, como vai, tudo bem, essas coisas todas. Mas deixa estar que de repente ouve-se o relógio do sino da igreja. Bem, meia-noite. Eles saem, o casal os acompanha até a calçada. Tudo parou em derredor, todo mundo foi embora. Só tem o carro do Cláudio lá na frente do cemitério. O casal se oferece para conduzi-los. Olha, podemos acompanhar vocês até lá no carro. Macho goiano. Não precisa. Tá bom. O casal se despede. Eles pegam esse rumo. Quando eles dobram agora toda aquela calçada longa, longa, longa. Aqui tem um poste, lá tem outro poste. Aqui a lâmpada, puf. Como está o coração dessa criatura já? Como está a oração dessa criatura? O coração dele igual. Parece uma escola de samba. Ela se encosta nele. É natural. E eles vão andando, ele tenta apressar um pouquinho o passo. Deixa estar que de dentro do cemitério nasceu uma mangueira, que ela cresceu e soltou os seus galhos por cima do muro. E esses galhos dão na calçada. Não está ventando, mas os galhos estão mexendo. Como é que está o coração dos dois? A essa altura, muito obrigado pela colaboração, se eu entendo um pouco de filosofia feminina, a essa altura ela está tão submissa, que ela já entrou na axila dele. Daqueles galhos pula um cara de 2 metros de altura babando verde. Com a faca na boca. Quem que tem? Só as vozes femininas respondam. Seu nome é? Cláudio. Seu nome é? Sim. Só as vozes femininas respondam com convicção. O cara pula com a faca na boca, babando verde. Quem tem que enfrentar? Cláudio. Opa, gostei da convicção. Cláudio. Pode sentar, muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Isso é submissão, meus irmãos, natural. Quem tem que enfrentar é Cláudio. E Cláudio, que ama a sua esposa, dará a vida por ela em combate, se preciso for.
Se não, mulher, vamos correr. Mas alguma iniciativa tem que ser tomada, porque nessa hora as mulheres travam. Eu trabalhava na FEBEM em São Paulo. Foi o melhor seminário que eu já fiz na minha vida. Já fiz cursos no Recife, curso na Alemanha e curso na FEBEM. O melhor de todos, teologicamente falando, foi o da FEBEM. Nunca orei tanto na minha vida. Trabalhava na Celso Garcia, o maior centro perigoso de marginais infantis. Mas a minha esposa, ela é filha de Suíça. Muito tempo parecia que a minha esposa estava na Suíça, estava no Brasil. Aí entrávamos no metrô. Eu, por estar todo dia com uma ladroeira danada e desgraçada, eu bati o olho numa pessoa e disse, esse cabra é ladrão, esse cabra é perigoso. Tinha aquele feeling, digamos assim, né? Aí entrávamos ali no metrô, 10 horas da noite, São Paulo. Ela dizia, Priscila, vamos nos levantar daqui, sair na próxima estação. Por quê? Priscila, não tem porquê. Não, mas está tão bom aqui, Priscila, nós vamos levantar daqui. E tinha que arrastar a minha mulher. As mulheres são assim, os homens são assim. E por isso nós nos completamos e nos complementamos. Agora, o que acontece? Os homens estão abdicando da sua liderança. Mulher, vê isso para mim e quanto custar, eu pago. Isso é covardia, não é liderança. Tem muita mulher que está sem ter condição, sem ser da natureza dela, sem que ela se interessasse jamais por isso. Tem muita mulher fazendo construção ou reforma de casa sem necessidade. Quem tem que cuidar de reforma de casa é marido. Quem tem que comprar saco de cimento, quem tem que tratar com pedreiro é o marido. Porque o menino precisa ver o seu pai tomando essas iniciativas, mas as mulheres têm coordenado reformas de casa. Porque os maridos dizem, não tenho tempo, está aqui o dinheiro, está aqui, paga e tudo. E muitas mulheres têm feito isso. Irmãos, se necessário, quando necessário, exceções. Mas geralmente está sendo regra. As mulheres que deveriam cuidar bem dos seus lares, cuidar bem dos seus filhos, estão entregando seus filhos para babás. Babá não é mãe. Tem muita mulher que está querendo provar que é capaz, e vocês são capazes. Mas estão passando fora o tempo todo, deixando seus filhos a cuidado de outros. E assim, há uma desintegração. No lar, os filhos estão virando outras criaturas, preocupantes criaturas. É por isso que a palavra de Deus é tão sábia. Maridos, esposas, filhos. Se isso se inverte, se perverte. Por quê? Porque os filhos vão crescendo com folga. Há uma expressão em São Paulo que eu aprecio. Não gosto da prática dela, mas eu aprecio como ela define bem. Menino folgado. Menina folgada. E o que tem de menino folgado e menina folgada por falta de pai e por falta de mãe. Pai e mãe têm uma participação importante na criação dos filhos. E uma vez que o menino está folgado, que se estabelece a folga, você se prepare para grandes confusões. É impressionante já vermos meninos e meninas com 7, 8, 9 anos de idade totalmente maus, totalmente desgraçados e arruinados para a vida, imprestáveis de fato. Aquele menino e aquela menina que faz birra, que dá birra. Aquele menino e aquela menina que comanda, manda. Vi uma menina em São Paulo tão nervosa, tão agitada, tão complicada, e os pais sem saber o que fazer. Eu tive certeza que aquela menina não tinha hormônios, aquela menina tinha demônios. De tão complicada que era. Falte, pai. Falte, mãe. E você vai ver como a sua casa, como o seu lar vai se transtornar. Mas é importante a igreja de Cristo nesse momento para abastecer as famílias. Por isso que o inimigo ataca essas duas frentes. O inimigo ataca a igreja. E ele procura trazer divisão, facção, colocar heresias lá dentro, modismos lá dentro. O inimigo ataca a igreja porque ele sabe que a igreja é constituída de famílias. Então, se ele atacar a igreja, confusões, facções, problemas e etc e tal, as famílias desanimam. Então, ele ataca a igreja e atinge a família. Mas também ele procura atacar a família concomitantemente para atingir a igreja. Então ele procura trazer divisão no casamento, problema no casamento, relacionamentos e etc e tal, criação de filhos. Por quê? Porque atacando a família, ele atinge a igreja. Nós tiramos a liderança da igreja das famílias. Presbíteros, diáconos e etc e tal. A vida é tão curta. A vida passa tão rápido.
Um dia desse, nós estávamos na fase das espinhas. Acabou-se a fase das espinhas, logo surgiu a fase das ruguinhas. É rapidinho. Irmão, tudo é muito rápido na vida. Se nós perdermos tempo, nós perderemos oportunidades. Assim sendo, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 7 que Deus nos concedeu a graça. E a graça a cada um, mas a cada um de nós, dentro de casa e dentro da igreja. Como é importante o marido viver por graça, dependente da graça, abastecendo-se da graça. Como é importante a esposa, como é importante os filhos, como é importante um lar onde a graça de Deus ela é entendida, amada e vivida. Tudo é graça, tudo vem de graça. E Deus nos abastece com a sua graça. Cada um de nós. Agora há um conjunto, há um nós. Está certo que na igreja tem alguns irmãos que são os nós cegos. Mas eu não estou me dirigindo a esse. Eu estou me dirigindo ao nós, pronome bonito de participação. Em que aqui a graça é concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Não é para ninguém aparecer. Na igreja ninguém aparece. Se tiver alguém aparecendo na igreja, essa igreja está confundida, confusa ou desorientada. Quem aparece é Cristo. Porque é Cristo em vós a esperança da glória. Convém que eu diminua, convém que ele cresça, disse João Batista. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. E esse viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que muito me amou. Então cuidado para você não querer de fato crescer na igreja. Tem muita gente que começou bem, terminou muito mal, continua muito mal, fazendo grandes prejuízos, causando grandes prejuízos dentro da igreja e fora para o mundo. O inimigo tenta trazer desintegração na família para atingir a igreja. O inimigo tenta trazer desintegração na igreja para atingir a família. Por isso, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos cantar, mas eu não falei encerrando, nós vamos cantar esse cântico tão bonito e tão histórico, com a capela mesmo. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Podem sentar, meus irmãos, e cantem melhor da próxima vez. Ora, o que quer dizer, verso 9, que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Está falando aqui no versículo 9 sobre a encarnação do Verbo, mas também a humilhação de Cristo, que veio até nós. E se o Rei da Glória, o Deus Filho eterno, se humilhou, nós não temos que nos exaltar coisíssima nenhuma. Versículo 8, ele diz que levou cativo o cativeiro, aquele que nos prendia os nossos pecados, domínio de Satanás sobre as nossas vidas, as nossas esquisitices tantas e todas, ele deixou isso cativo, esse cativeiro. Nós podemos ser livres em Jesus Cristo e conscientes e responsáveis na sua obra. Versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu, aquele que cumpriu e completou toda a obra perfeita na ascensão, na gloriosa ascensão. Jesus Cristo, aquele que subiu acima de todos os céus. E uma coisa linda que em Cristo nós nos realizamos, porque Ele enche todas as coisas. Ele enche a nossa vida de sentido. Ele enche o nosso casamento de paz e de amor, e de união e de unidade. Ele enche a sua igreja com a sua glória. Quando o seu povo está reunido nessa diversidade bonita, só Jesus no seu milagre nos reuniu aqui. Nós poderíamos estar reunidos aqui por causa de alguma firma, por causa de algum grupo, por causa de algum momento de interesse, clube de pesca, clube de tricô. Poderíamos, mas depois cada um iria para o seu lugar. E cada um com as suas lutas e dificuldades. Mas aqui nós nos reunimos para adorar e para servir ao Senhor. E para nos incentivarmos mutuamente a preenchermos nas nossas questões de ministérios a marca de Cristo.
Versículo 11 diz que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e assim foi no tempo e no espaço, no timing da Bíblia. Nós temos os apóstolos, Pedro, Paulo, João, nós temos os profetas Isaías, Jeremias e etc. E nós temos esse mesmo livro, que é a Igreja de Cristo. Ela tem um fundamento que não pode se desviar dele, que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aqui também, esse texto no time da Bíblia, nos diz que também ele deu e preencheu pessoas para serem evangelistas e outros para serem pastores. Pastorear o coração, incentivar vidas. Quando temos um encontro de casais, estamos pastoreando corações. Quando estamos no berçário, estamos pastoreando corações, estamos pastoreando vidas. Também mestres, pessoas que se dedicam, pessoas que vão adiante e se aprofundam no conhecimento melhor de Cristo, das causas, para servi-lo melhor. Com que finalidade Deus nos deu dons na igreja? Só a igreja tem dons. Só a igreja vai para o céu. Só a igreja aguenta o tranco que já aguentou nesses 2000 anos. Externos e internos. Só a igreja. Para quê? O Senhor fez isso. E o versículo 12 diz, porque ele tem uma finalidade. O aperfeiçoamento dos santos. Para que esses santos, deixando a infantilidade, deixando a imaturidade, deixando os seus pecados, que esses santos, de fato, que verbo lindo, grife na sua Bíblia, desempenhem, façam da melhor maneira, desempenhem o seu serviço, cada um tem algo a fazer na causa de Cristo, na casa de Deus, cada um recebeu de Deus um dom, pelo menos um dom, e que você desempenhe, não enterre, não atrofie, mas desempenhe com sabedoria, com cuidado, com santa administração. Irmãs e irmãos, qual era a profissão de Jesus quando ele esteve na terra? Carpinteiro. Ele sabe trabalhar muito bem com ferramentas. Por falar em ferramentas, que caixinha útil essa. Essa caixa tem como nome, caixa de ferramentas somos nós. Nas mãos dele, ele pega a sua igreja, e ele está edificando muito bem uma linda obra. Ele é o edificador maravilhoso. Ele tem uma planta, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um edifício. Ele sabe fazer muito bem com a sua igreja. O problema não está nele. O problema também não está na estrutura que ele nos deixou. O problema está dentro. Quando algumas ferramentas se rebelam. E aqui nós também podemos dizer que ferramentas é sinal de também utilidade. Cada um tem a sua utilidade. Mas quando há confusão aqui dentro, então aqui pode caber qualquer nome. Caixa de tranqueiras. E tem tanta tranqueira dentro da igreja. Caixa de problemas. E tem tanto irmão, tanta irmã dando problema. Tem alguns irmãos que são crentes Duracell. Duram, e depois vão para o céu. Só isso. Mas não servem, não vivem, não adianta isso. Quando foi um dia, seu martelo estava meio nervoso. Seu martelo estava querendo acertar todo mundo. Tum, tum. Tem alguns irmãos que, não tendo o dom certo, querem ser martelo nesse aspecto errado. E aí vai no dedão de um, na cabeça do outro. Tem irmãos que querem agir como martelo desgovernado. Aqui é uma ferramenta, mas pode ser uma arma. E assim tem muitos irmãos, e aqui nesta igreja, o seu martelo estava querendo uma confusão só. Mas por que seu martelo estava como uma confusão só? Porque o seu lápis, meus irmãos, estava anotando defeito de todo mundo. Tem irmão que é assim. Tem irmão que é assim. Não canta. A começar em mim, quebra corações. Tem irmão que canta assim. A começar no irmão João, quebra corações. E já que começastes com João, bem que Maria está precisando também, aproveita e dá um jeito em Serafim. E por aí fora a gente está achando defeito em todo mundo. Todo mundo. Alguém já disse com muita propriedade, a culpa é minha. E eu coloco em quem eu quiser. Nós somos muito bons nisso. Nós sempre temos que arrumar um culpado. Nós sabemos muito bem dos erros dos outros, dos defeitos dos outros, dos problemas dos outros, das culpas dos outros. O irmão Lápis estava fazendo isso, por isso deixou o irmão Martelo na defensiva.
Mas na defensiva, na ofensiva também, querendo acertar o lápis e o lápis correndo para cá. E nisso que aconteceu foi porque também a dona Régua se achava muito espiritual. Ela era o padrão. Se não for do meu jeito, se não for do meu modo, ela realmente deveria ser um padrão, quando Paulo disse que nós deveríamos ser o padrão dos fiéis, uma medida para ser tomada como exemplo. Eu quero ser como irmão fulano, eu quero ser como irmã fulana, mas no melhor sentido bíblico das Escrituras. Quando você quer ser a medida certa, a medida exata, você está julgando todo mundo. Tem irmão que é muito bom de andar com isso. Tem muita gente que vive dessa maneira. Não demorou muito. Quem entrou em ação foi o irmão Serrote. Tem irmãos que têm essa capacidade, Serrote. Já vai com tudo, já quer dividir a igreja, já quer dividir a mocidade, já quer dividir o conselho, já quer dividir. Esse instrumento aqui é um perigo. E nós muitas vezes somos muito bons nesse terrível ministério, infelizmente, para pior. Mas havia uma confusão tão grande aqui dentro desta igreja. Porque também a dona Lixa não parava de agir. Sabe, eu não vou fazer esse teste aqui. Mas lá em São Paulo, se eu fizer, eu ganho. Tem muitas irmãs e muitos irmãos que o material aqui é igualzinho aqui. Igualzinho aqui. Tem muita gente que é boa de... para machucar mesmo. Tenta até dar uma espiritual. Irmã, eu tenho algumas coisas para te dizer. Vem cá comigo. E olha, para machucar. Ah, como essa igreja estava confusa. E o seu prego se fazia de coitadinho. Ai, todo mundo vai me acertar. Todo mundo quer acertar. Todo mundo vem na minha cabeça. Melhor posição é a posição de vítima. Irmãs e irmãos, às vezes também sabe espetar. Se tem aqui gente que sabe espetar, é você. E assim sendo, estava a maior confusão dentro da igreja. Não foi para isso que Deus nos fez, não foi para isso que Deus nos comprou com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos nos arrepender sempre. Por isso nós devemos viver para a sua glória. Aqui está um objeto tão útil para manter as coisas bem unidas, mas também para pregar na parede. Linda história! Ah, como eu gostaria de ver a história da sua SAF com você dentro, num quadro da sua parede, e essas serviram ao Senhor com alegria. Ah, como eu gostaria de ver aqui a sua foto. Quem sabe um dia, quando você partir, conselheiro da UCP, conselheiro da SAF, e fez tudo para a glória de Deus. Mas também o ministério da pregação. Que ministério lindo, para fixar vidas. Irmãs e irmãos, nós não somos perfeitos, mas Deus pode usar a igreja, Deus pode usar esse momento, Deus pode usar a sua vida, Deus pode usar esse mísero pastor, Deus pode usar você para parar algumas arestas. Todos nós já tivemos passando o dedo em um local e entrou alguma coisa na nossa mão, como doeu. Ah, como é importante estarmos sempre cuidando para que não nos machuquemos. A lixa tem o seu valor, tem o seu fundamento, para que tudo possa ser de uma maneira muito agradável. Então, que a lixa esteja bem na igreja, que o prego esteja bem na igreja. Tem trabalho pesado, mas trabalho com sabedoria para ser feito, para que as coisas fiquem bem. Quantas casas já foram levantadas por causa de um serrote? E assim nós precisamos de irmãos na igreja. Nós precisamos de tomar planos, medidas e planejamentos certos e justos. Para um grupo só fica mais difícil e pesado. Bom quando nós temos também santas e sérias medidas. Quando nós estamos escrevendo uma história. E quando de fato nós estamos pregando as coisas certas nos seus lugares. Aí essa igreja vai para frente. Aqui está, por graça de Deus, o que nós acreditamos. A nossa igreja. Aqui está a nossa criançada da UCP. Da Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite em São José dos Campos. Não pense que é uma igreja perfeita, maravilhosa. Ninguém ainda subiu para estar com o Senhor. Mas é uma igreja que nós estamos investindo na criançada. Alguém já disse que os jovens vivem no futuro. Os velhos vivem no passado.
Os sábios vivem o presente. Já ouviram uma frase que diz assim, que não mexa com o jovem, olha, por favor, deixa o jovem em paz na igreja, não os agitem, porque o jovem é o futuro da igreja. Já viram isso? Já ouviram isso? Não existe frase mais mentirosa, mais demoníaca. O jovem não é o futuro da igreja. Deixa a igreja na mão desses jovens de hoje para você ver. De alguns jovens da sua época para você ver. O jovem nunca foi o futuro da igreja. O futuro da igreja é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O futuro da igreja é Jesus. O jovem não é o futuro da igreja, mas a igreja é o futuro do jovem. A igreja é o futuro do jovem. Eu digo para vocês que, dos meus colegas do tempo de UMP em Pernambuco, quem casou bem, quem está bem empregado, quem está bem seguro, quem está bem tranquilo, quem está bem como exemplo de vida, foram aqueles que levaram a igreja a sério. A igreja de Cristo a sério. O jovem não é o futuro da igreja, mas a igreja é o futuro do jovem. Por isso nós precisamos cuidar desde pequeno de informar bem, orientar bem, ensinar bem. Nós precisamos de um ministério infantil eficiente, não deficiente, mas eficiente. Nós precisamos de uma união de adolescentes que pense e estude o seu tempo e o seu momento. Nós precisamos de um grupo de jovens que estão aí já na universidade, sendo atacados por todos os lados. Nós precisamos apoiar os nossos jovens. Nós precisamos de uma SAF eficiente. Nós precisamos de um PH eficiente. Porque assim nós estaremos exercendo os dons que Deus nos deu para a sua glória. Mas sempre tem aqueles que querem prejudicar a igreja. Sempre tem aqueles que querem atacar a igreja. Vamos ver alguns dos últimos lançamentos contra a igreja. Mas lançamentos aqui não só de livros. Lançamentos também como que de mísseis. Alguns lançamentos de pessoas que estão querendo mudar a igreja na sua força, do seu jeito, do seu modo. Irmãs e irmãos, a parte humana da igreja tem suas dificuldades, tem os seus problemas. A parte humana da igreja, ela é capaz de machucar. A parte humana da igreja pode trazer decepções. Mas por causa disso você vai sair da igreja? Não, você vai lutar por ela, você vai defendê-la, porque Cristo amou a igreja. E a igreja somos nós. Tem até alguns que espiritualizam as suas fugas e estão errados. Eu agora vou numa outra igreja que ninguém me conhece, lá eu presto meu culto a Deus e vou embora. Não, Deus não nos quis assim. Existem cerca de 25 mutualidades. Aquelas, orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros. Mas nisso, até diz chorai com os que choram. Isso é envolvimento de família, cerca de 25 mutualidades para convivermos. Aí você vai para uma igreja grande, aí está lá o irmão chorando, você vai chorar com ele? É difícil chorar com alguém que você não sabe nenhum motivo. Estou chorando com você, irmão, qual é o motivo mesmo? Mas quando você sabe o motivo que aquela família está chorando, porque perdeu um filho, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o emprego, você está solidário, você não é solitário. A igreja somos nós. Iniciamos essa manhã falando de que existem duas cartas ricamente doutrinárias na Bíblia. Efésios e Romanos. Mas nessas cartas doutrinárias, nós vemos que, em Efésios, nós vemos a ênfase na família, a importância da família. Em Romanos, uma carta magnânima, maravilhosa, nós temos a ênfase nas pessoas. Lutero dizia que se por um acidente nós perdêssemos todos os manuscritos bíblicos, perdêssemos as Bíblias, perdêssemos tudo e só ficássemos com Romanos, nós teríamos ali toda a Bíblia. Porque ali tem a criação, a queda, Cristo, a restauração, a esperança, a vida pela fé. Mas eu acho lindo na carta aos Romanos, o último capítulo da carta é Paulo enviando saudações às pessoas, a gente como você e eu. Fulano, quase que diz assim, manda um abraço para ele. Fulana, como me é preciosa. E Ciclano, olha, gente, que coisa linda é a igreja reunida e trabalhando também. Quais são alguns lançamentos que têm acontecido? Aqui tem um livro que está sendo muito lido por muita gente que quer sair de uma igreja como a sua, que todo domingo se encontra como famílias e etc. Vida após a igreja. Então, Deus está chamando os desiludidos com o cristianismo. Mas não para voltar para a igreja, para a sua igreja local. Vamos nos reunir no Starbucks, vamos nos reunir num shopping,
Vamos reunir numa praça. Vamos fazer. Estão descaracterizando cada vez mais a igreja. Tem aparência de piedade, contudo, nega-lhe o poder. Assim, outro lançamento também está aqui, gente já se reunindo como a vida fora da igreja. Mas ninguém aqui tem compromisso um com o outro. Chega, senta, escuta e vai embora. Ninguém aqui leva as cargas uns dos outros. Estão só reunidos por causa de um único motivo, uma desilusão. Mas nunca por um arrependimento de reconhecimento. Onde é que eu falhei? Onde é que eu estou errado? Eles continuam errados. Eles continuam com os seus problemas. Muitos deles estão em pecado. Muitos deles foram exortados no Senhor e por isso se sentiram doentinhos, dodóizinhos e foram embora. Doidinhos e foram embora. E é impressionante que eles falam contra a instituição, mas estão se instituindo. Lá no finalzinho tem assim, siga-nos. Siga a gente, venha com a gente. É um contrassenso isso. Aqui está um livro que diz assim, então quer dizer que você não quer ir para a igreja nunca mais. E é porque um pastor estava sobrecarregado, desiludido com a igreja, com a sua igreja local, e é possível acontecer isso. Mas já generalizou e já desceu a lenha na igreja de Cristo. Não falta gente para descer a lenha na igreja de Cristo. Esse livro aqui é Querida Igreja. Uma carta à igreja. Estou deixando você por isso. Mas que carta, que capa tétrica é esta? Que capa cheia de felicidade é essa? Eu nunca vi ninguém deixar a sua igreja local e se dar bem. Eu nunca vi ninguém deixar a sua igreja local e estar feliz. E é tudo que o diabo quer. Passando por problema, deixar a igreja. Quando deveríamos estar em oração, em apoio, mas também que Deus levante uma igreja madura, sadia, para socorrer os seus. Outro livro é esse. Eles gostam de Jesus, mas não da igreja. Outro livro ainda. Divinos Zé Ninguém, João Ninguém, alguma coisa assim. Pleiteiam falsa humildade. Não tem nada de humildade, tem de arrogância. Por que, minhas irmãs? Por que, meus irmãos? Porque o que é que eles querem? Eles querem, de fato, um fundamento, mas não um edifício. Amamos Jesus, mas tem um edifício. Com gente dentro. E somos nós. Eles querem uma cabeça, mas não um corpo. Eles querem um amigo, mas odeiam a esposa desse amigo. Como pode? Que contrassenso. Nunca se esqueçam que 70% das vezes em que aparece a palavra igreja no Novo Testamento está se referindo a uma igreja local. A igreja Bereia, a igreja Jaó, a igreja do Jardim Satélite. É lá que nós trabalhamos, é lá que nós atuamos, é lá que nós vamos tirando as arestas. É lá que nós vamos edificando o corpo de Cristo. Eu quero encerrar com um esboço prático dessa carta aos Efésios, dividida em 8 partes, para você ler essa carta com o seu coração, gratidão e participação no corpo de Cristo, na igreja onde Deus lhe colocou. Primeira parte, nós vamos ter uma saudação bem rápida, como Paulo faz. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Segunda parte dessa carta, nós vamos ter louvor a Deus por sua vida. Louvor a Deus por você que é legal? Não. Louvor a Deus pela bênção de Cristo, pela bênção de estar em Cristo. Quando você está em Cristo, você está sendo edificado, você está sendo trabalhado, você está sendo melhorado, você está sendo restaurado até aquele grande dia. Agradeça a Deus porque Deus o elegeu, Deus o escolheu, Deus teve misericórdia de você. Os cânticos modernos não expressam isso. Os cânticos modernos são todos que você faz, você acontece, você é o bom, Deus tem que te dar, vai chover e não sei o que, vai nevar, vai fazer tudo. Situação climatéria para cima de você de bênçãos. Não, meus irmãos. Se tem um canto que eu canto com o meu coração e com gratidão é: eu perdido pecador, longe do meu Jesus. Como é que eu me encontrava? Me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Olha só, meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu. De onde? Da pedra. Só porque e por quê?
Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu querer, o seu poder. Sim, Cristo Salvador me transformou. Só por Ele, só o poder dEle. Ah, se não fosse Ele, eu não saberia onde eu estaria hoje, eu não saberia como eu estaria hoje, mas eu poderia estar num manicômio, eu poderia estar num presídio, eu poderia estar num cemitério, mas por graça dele eu estou aqui no meio dos meus irmãos, por quem ele pagou o precioso preço. Seu sangue. Então, minha irmã, meu irmão, tome essa atitude. Tome essa atitude. Não sei quantos de vocês já viram um vídeo, nessas épocas da internet. Por aí, de vez em quando, aparece um vídeo aqui e ali. Aí aparece um vídeo falando assim, irmão Rashid fala para o presidente Obama. Então Rashid vai lá, porque Obama andou dizendo, não, o Islã é bom, o Islã é maravilhoso, o Islã isso, o Islã aquilo outro. E irmão Rashid, ele mostra para o presidente Obama que não tem nada de bom. Irmão Rashid foi meu companheiro numa viagem, um jovem até. Estávamos conversando, Rashid e eu. E Rashid me falou assim, Jader, como é o louvor no Brasil? Rashid veio do Marrocos. Como é o louvor no Brasil, Rashid? Mas o que você quer saber? Como é que vocês cantam? A gente canta, uai. Como vocês cantam? Me explique como é que vocês cantam. Como assim, Rashid? Seja mais específico. Como é que vocês cantam um hino como esse que nós acabamos de cantar? Vocês cantam a que altura, que volume? Ah, o volume que a gente quiser. O volume que a gente quiser. Podemos cantar mais alto, não podemos, gente? Vamos lá? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. Ok. Aumentamos o tom. Se a gente quiser que a pessoa que está passando do outro lado da pista, escute, a gente consegue, meus irmãos. É só a gente aumentar o volume. Quer ver só? Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. E a gente ainda pode cantar mais alto, é que eu não vou pedir. Nunca, reverendo Ronaldo, reverendo James, pediu para vocês, meus irmãos, por favor, nunca. Rashid falou para mim, Jader, nós cantamos sussurrando. Quando nos reunimos como igreja, domingo é num canto, domingo é no outro canto, por necessidade lá, nós cantamos sussurrando, porque se formos pegos. Vamos tentar cantar esse canto sussurrando? Está alto, irmão, está alto. Pode ser que alguém escute. Já pensou o que é isso? Você já pensou o que é isso? Agora você reclama, é porque você é um mimado, é porque você é um folgado, é porque você é um mal agradecido. Ó Deus, muito obrigado pela bênção de Jesus Cristo. Muito obrigado pela bênção de estar em Cristo. Leia essa carta agradecendo. Leia essa carta de joelhos, porque Ele teve misericórdia de você. Por que você deve agradecer por estar em Cristo? Porque você foi eleito pelo Pai. Você foi redimido e você foi selado pelo... A Trindade Santíssima se importou com você, se envolveu com a sua salvação. Quem é você? Quem é você? Para que a Trindade Santíssima se voltasse em sua direção. Pare com a sua arrogância, pare com a sua prepotência. Pai, volte a ser um pai agradecido em casa, um marido exemplar, porque você foi eleito pelo Pai, você foi redimido pelo Filho, você foi selado pelo Espírito Santo. Esposas, sejam mulheres de Deus, por causa disso, filhos, meninos e meninas que me escutam nessa manhã, temam ao Senhor, honrem aos seus pais, amem a Cristo, porque nós temos esse grande privilégio, nosso privilégio eterno por toda a eternidade, nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Assim sendo, prosseguindo nessa carta, agora vem uma coisa bonita, linda. Orações pela igreja.
por nós que somos a igreja. Nossas igrejas simples, nossas igrejas difíceis, nossas igrejas passando por dificuldades, por provações, por privações. A minha avó foi uma mulher crente, mulher pernambucana. Eu tenho uma lembrança da minha avó uma vez, e fazíamos muitos trabalhos e evangelismos em sítios. Também aqui em Goiás, muito do evangelho se expandiu dessa maneira, não é, pastor? E aí nós íamos caminhando assim, tinha acabado de sair aquelas lanternas com as lâmpadas Rayovac desse tamanhona assim, colocava lá, e nós íamos ali iluminando o caminho, e a minha avó ia cantando com o povo ali em fila indiana, e cantava um hino assim: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre... A letra não mudava muito, mas ela estava caminhando. Lembro uma vez que a gente estava cantando, indo para fazer um culto no sítio, uma cobra pulou na perna da irmã da frente. Minha avó pegou a cobra, jogou lá longe e seguimos caminhando. Mulher pernambucana é assim, meus irmãos. Mas o que aconteceu conosco, não com a igreja, não com a mensagem da igreja, mas com a nossa moleza? Invertemos esse cântico. Pernas tortas, pernas curtas, a igreja sempre tropeçando por causa da gente. Eu amo o livro de Daniel, como vocês também amam o livro de Daniel. Mas o livro de Daniel, conquanto tenha vários capítulos, nós paramos no capítulo 6. Até o capítulo 6 nós ensinamos para as crianças Daniel na cova dos leões. Já deram uma olhada em Daniel capítulo 9? A oração de Daniel. Não durma hoje, e nem morra hoje, sem ler Daniel capítulo 9. Aquele homem de Deus assim: ó Deus, a nós compete o corá de vergonha. Sabe, quando eu oro eu não mudo Deus, mas quando eu oro, eu mudo a minha vida. Nós temos falhado porque nós temos orado pouco. Nós temos mais reclamado da igreja do que orado pela igreja. Nós temos mais reclamado, falado mal dos ministérios do que nós temos investido orações e ações no ministério. Então oremos pela igreja, que Deus abençoe a igreja de vocês, aonde vocês estão reunidos para o louvor da glória dele e edificação do povo. Assim, uma quarta divisão nessa carta preciosa é a nossa posição em Cristo. A nossa posição em Cristo, ela significa que nós somos reconciliados com Deus e estamos assentados com Cristo. Não precisamos de nada mais, não precisamos de algo mais. Precisamos de Cristo. Tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Tem muitos pregadores pregando para multidões um Cristo que não é o nosso Cristo. E chegarão naquele grande dia: mas Senhor, em teu nome não fizemos, não acontecemos muitos milagres, muitas curas, muitos... Apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é, ou são estes que me amam. Reconciliados com Deus, nós estamos assentados com Cristo. E se temos a Cristo, é céu para mim. Se temos a Cristo, nós temos tudo, porque Ele enche, Ele preenche. Ele é tudo o que nós necessitamos. As religiões dizem: façam, façam, sejam, sejam. O cristianismo é único em dizer: sigam, sigam, sigam. Sigam com uma cruz. Sigam os seus passos. Também reconciliados com Deus, um povo cresce como um lindo edifício. A igreja podia ser melhor sem você? Podia. Mas a igreja também está com você para que nós sejamos juntos. E a igreja é bonita no seguinte aspecto. Pastor Ronaldo entende o que eu digo, pastor James, pastor Hernani e outros pastores aqui. Não sei quantos pastores mais nós temos aqui hoje pela manhã. Mas é impressionante que quando nós temos uma igreja, a minha igreja tem 300 membros aproximadamente, a gente já sabe onde cada um senta. Tem aquele irmão que senta perto do ar-condicionado para ser aquecido no coração e ventilado no corpo. Tem aquela irmãzinha que foge do ar-condicionado.
Tem aquela irmãzinha que senta naquele banco, que a forma do banco já tem a forma dela. A igreja é essa gente. E quando um falta, faz falta. E quando um falta, cadê você? Cadê você? E a gente liga, isso é igreja, meus irmãos. Agora multidão. É igual a um campo de futebol. Está todo mundo lá, no momento, com o objetivo, depois todo mundo some. Todo mundo some. Assim sendo, nós somos reconciliados com Deus como um povo que cresce como um lindo edifício. E não só isso, mas nós agora, por graça, onde nós estamos, nós somos recipientes e reveladores dos mistérios de Deus. É meio perigoso falar assim em Goiás isso, viu, gente? Porque a gente acha que a gente é muita coisa, assim, apóstolo, essas coisas todas aqui, né? Mistérios. Então, resultado, traduzindo em letras bem práticas, o que é você recipiente e o que é você revelador dos mistérios de Deus. É isso aqui, gente. Bora evangelizar. Bora evangelizar. Você tem o Evangelho, você conhece o Evangelho, você conhece a Jesus Cristo, recipiente dessa graça maravilhosa. Então vamos mostrar o mistério de Deus. Que privilégio nós evangelizarmos. Que privilégio nós sabermos manusear esse livro santo e sagrado. Terminando, uma quinta divisão nesse livro. Oração pela igreja e adoração. O povo de Deus se reúne para adorá-lo. Não tem coisa mais bonita do que a igreja cantando: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, morreu sobre a cruz. Aleluia! Toda a glória. Te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. E é tão bom a gente ver como Deus está trabalhando em nós, trabalhando no nosso meio, trabalhando no nosso povo. Crianças vindo, aprendendo com você e aprendendo comigo, por graça de Deus, numa doxologia, numa adoração perfeita ao Senhor. Seguindo adiante, uma sexta divisão de 8, vem o nosso andar com Cristo, através da unidade e através da pureza. Unidade na igreja e pureza na igreja. Unidade na igreja e pureza na pregação, no ensino. Não vão atrás de modas, meus irmãos, vão atrás do que está escrito. Como está escrito. Nós temos uma classe de pré-adolescentes que está estudando Catecismo do Westminster, Confissão do Westminster. Nós temos uma identidade, nós temos uma identificação. Nós somos presbiterianos reformados, renovados por graça de Deus para entender os mistérios dessa santa palavra. Mas também quando a igreja sai da união, do culto, naquele momento, ela deve andar em pureza. Cada pedra desse edifício deve andar em pureza. Aí nós temos uma unidade bonita na diversidade. Nem todos têm todos os dons. Por isso nós somos diversos unidos. E na nossa unidade e união, uma diversidade de serviço visando um fim proveitoso, uma edificação. Nós também devemos ter uma nova mente, uma cosmovisão bíblica. Ver o mundo todo e todo o mundo a partir de Deus, a partir da glória de Deus, a partir do Evangelho de Cristo. Irmãs e irmãos, é covardia o que estão fazendo com as crianças hoje. Você veio ter contato com o materialismo evolucionista quando você estava no antigo 2º grau. E assim mesmo sua professora só deu uma ideia. Hoje, crianças em São Paulo, num colégio renomadíssimo, crianças com 4 anos de idade, estão lendo livros do ateu Richard Dawkins, militante anti-Deus. 4 anos de idade estão lendo um livro, A Magia da Realidade, de Richard Dawkins. Hoje, um menino e uma menina já está sendo doutrinado no materialismo evolucionista com 9 anos de idade. Precisamos ensinar essa gente a palavra de Deus e a crer no Senhor, mas precisamos ensinar bem e ensinar certo. Tem uma igreja enorme lá em São José dos Campos, que quando a criançada está toda agitada, eles já dão aula por atacado, não por classe, mas coloca todo mundo no salão e pula, salta, dança, rodopia, cansa a criançada, mas quando a criançada está muito agitada, eles colocam um filme da Disney para passar. Irmãs e irmãos, nós precisamos ensinar a palavra de Deus, toda a palavra de Deus para a criançada, porque os ataques são terríveis. Precisamos ensinar Gênesis novamente. Gênesis direito. Gênesis certo. A fé no Deus Criador. Assim também, nós devemos ter um novo caminhar. Como é esse novo caminhar? Em unidade, em amor,
em pureza, como filhos da luz, e com essa palavra nos falta e nos cabe e nos preenche sabedoria. Está faltando gente sábia. O sentimento do Espírito Santo, o feeling, por assim dizer, sentirmos-nos orientados, abastecidos, confortados e consolados pelo Espírito Santo. Não precisaremos nos abastecer com vinho, não precisaremos correr atrás de modismos, nós seremos abastecidos pelo Espírito Santo nos nossos sentimentos, tantos e todos. E Ele também roga por nós com gemidos inexprimíveis e Ele nos conhece. De que maneira? Em adoração e submissão uns aos outros. Aprendemos, melhoramos e crescemos. Em mútua submissão em relações específicas, maridos e esposas, pais e filhos, senhores e escravos. Finalmente, minhas irmãs, meus irmãos, a nossa posição na batalha contra forças espirituais terríveis. Nós não temos ideia de quanto o inimigo tenta contra a sua igreja, contra o seu pastor, contra o seu conselho. Não temos ideia. E ele tenta. A nossa luta não é contra carne e sangue, às vezes é, mas no seu nascedouro, na sua questão, não é. É contra principados e potestades, seres terríveis. Não temos ideia, como deveríamos orar tanto e mais pela igreja, pelo povo de Deus na igreja, pela liderança de Cristo na igreja. Vocês viram ultimamente quantos pastores se suicidaram? Quanta gente não quer mais servir, está arrebentada. O número de obreiros, missionários voltando do campo arrebentados, moídos. Nós não temos sustentado essa gente em oração. E em apoio prático. Assim sendo, nós somos chamados para pegarem armas contra um real inimigo. Rapazes e moças, rapazes, orem pela igreja. Orem por suas sociedades domésticas. Orem por seus pastores e mestres. Nós somos chamados a pegar em armas, todos nós, contra um real inimigo. E para isso nós temos uma armadura. Nós temos uma armadura que ela não só é para a luta, mas também com estratégias. Finalmente, as saudações finais deste apóstolo. Por aqui, por enquanto, que Deus nos ajude a sermos úteis e não fúteis. Que Deus nos ajude a, no tempo em que nos sustentar com vida, que todos nos vejam servindo ao Senhor com alegria. Amém.